Nessa parte, nós vamos falar de algumas aplicações de funções racionais, então, mais algumas aplicações de funções racionais. E aqui eu vou começar botando entre parênteses, porque a nossa primeira aplicação se chama sec supercrítico, que são essencialmente as classes combinatórias da forma A igual a sec de G para G, uma classe combinatória qualquer. Então, a primeira coisa, né, que a série A de Z é 1 sobre 1 menos G de Z. Então, até aqui é bastante simples. Então, isso parece racional, porque, enfim, a gente está dividindo uma função por outra. Mas essa função G poderia ser qualquer coisa. Poderia ser exponencial de Z, poderia ser, né, qualquer coisa. Pode ser Z sobre 1 menos Z. Aí seria, né, por exemplo, correspondente a sec maior ou igual que 1 de Z. Né, pode ser exponencial de Z. Corresponderia a um 7. No caso marcado, e por aí vai. Então, essa função aqui, por enquanto, né, ela é apenas uma função assim. E por que a gente vai chamar isso de caso supercrítico? É que a gente tem duas hipóteses fundamentais para a função G, e a hipótese principal é a supercriticalidade. Então, a primeira hipótese é uma hipótese meio simples, é que G de Z não é cíclica. Ou seja, que G de Z não é uma função H de Z elevado a D para D maior que 1. Então, a hipótese, só para simplificar, só para a gente não precisar compor com nenhuma outra função Z elevada a qualquer coisa, certo? Isso simplifica a nossa análise. A segunda hipótese que a gente vai fazer, e essa é a hipótese de supercriticalidade, é que o raio de convergência, o ρ, que é o raio de convergência de G, certo? Então, esse número existe e é maior que zero. Isso também não é nenhuma hipótese muito forte. A hipótese importante é que G de ρ menos é maior do que 1. Então, essa hipótese aqui é a hipótese de supercriticalidade da função G, certo? E por que isso é importante? Porque G de alguma coisa igual a 1 vai dar uma singularidade para A, né? Então, isso aqui é importante, porque se G de sigma igual a 1, isso implica, né, que A de sigma é infinito, em algum sentido, e, portanto, o raio de A de Z é menor ou igual que a norma de sigma, certo? Então, isso vai dar para a gente o raio de convergência. Bom, e a primeira coisa que eu queria pedir, né, um pequeno exercício, para vocês pensarem num caso em que essa hipótese 2 não vale, ou seja, uma função analítica combinatória, ou seja, com todos os coeficientes, não é isso, AN maiores que zero, com raio 1, sem perda de generalidade, tá? E tal que A de 1 menos seja menor do que 1. Tá?
Depois a gente pode até pensar no que acontece em um caso maior do que 1, mas para a questão de fazer um exemplo, né, uma função com raio de convergência 1, com todos os coeficientes positivos e que, por alguma razão estranha, não é isso? Não é que isso divergiu para mais infinito, aconteceu outra coisa. Então, para vocês pensarem que espécie de outra coisa estranha pode acontecer no bordo do círculo de convergência da função. Muito bem. Então, primeiro resultado, né, que é de fato importante, é que as hipóteses implicam, né, então, proposição G é crescente 0 ρ, porque ela é uma combinatória, certo? Essencialmente porque todos os GNs são maiores ou iguais que 0, não tem nada a fazer aqui. E sigma, que é G menos 1 de 1, está, portanto, bem definido. E, principalmente, o raio de A de Z igual a 1 sobre 1 menos G de Z norma de sigma. Na verdade, a gente nem precisa se preocupar com a norma, porque sigma já é um número entre 0 e 1. Ok? E mais uma coisa, né? Os coeficientes AN são da forma 1 sobre sigma G' de sigma, sigma menos N, mais termos menores, né? Então, o que resta para a gente ver aqui é primeiro ver o raio de convergência e ver essa fórmula do AN. Então, o raio de convergência é bastante claro, porque sigma é menor do que ρ, certo? Então, a primeira coisa que está bem definida. E porque G não é periódico, né, não tem nenhuma outra raiz de G de 1 com norma menor do que sigma. Então, menor que G não tem outra raiz de G de Z igual a 1 no interior do disco de raio sigma, certo? Mesmo porque isso violaria o fato que a função tem a norma máxima no raio positivo, que é uma propriedade das funções com os coeficientes todos positivos. Poderia ser igual no bordo. Então, e no bordo, isso está excluído por hipótese da nossa não ciclicidade, certo? Se fosse cíclico, a gente teria que olhar para o bordo, mas de qualquer forma, né? E como o importante para o raio ser sigma é só até aqui, a vantagem da gente excluir outros pontos é para a estimativa do AN, certo? Como não tem nenhuma outra singularidade, a gente só precisa olhar para os polos de menor módulo, e o menor módulo só tem um, que é esse sigma positivo. Muito bem. Então, agora a gente vai passar para a análise do AN. E como a gente está olhando para a G de Z, né, eu vou expandir a G de Z em sigma. Então, isso dá G de sigma mais G' de sigma Z menos sigma mais G2' de sigma Z menos sigma ao quadrado sobre 2 e por aí vai.
E agora, só para a gente reforçar quem é quem, né? G de sigma é 1, por hipótese. Esse termo aqui do meio eu vou simplificar como menos sigma, G' de sigma, 1 menos Z sobre sigma, para ele já ficar na forma que a gente está esperando para poder expandir em séries, né? E o que vem adiante eu vou escrever como, na verdade, H de Z vezes 1 menos Z sobre sigma ao quadrado. Então, H de Z é uma função holomorfa. O raio dela é maior do que sigma, certo? Essa função tem pelo menos raio ρ. E, na verdade, tem raio exatamente ρ, porque a função toda tem raio ρ e a parte que está aqui antes é holomorfa. Então, essa função H de Z tem raio ρ. Se a gente precisar usar isso, acho que a gente não vai nem precisar usar. Tá bom? E, portanto, né, uma vez que a gente fez essa conta, a gente pode passar as coisas de um lado para o outro e escrever 1 menos G de Z vai ser igual a sigma, G' de sigma, 1 menos Z sobre sigma, mais H de Z, 1 menos Z sobre sigma ao quadrado. Certo? Então, aqui é menos, perdão. E, portanto, o que a gente, de fato, vai querer fazer é 1 sobre 1 menos G de Z, é 1 sobre o que está ali, né? Então, é 1 sobre sigma, G' de sigma, 1 menos Z sobre sigma. E aqui eu vou botar esse termo mesmo em evidência, então eu vou botar 1 menos H de Z sobre sigma, G' de sigma. E aqui vai sobrar 1 menos Z sobre sigma. Para nós. E a próxima etapa é usar aqui 1 sobre 1 menos W é a soma de W elevado a K. W vai ser essa expressão toda aqui, certo? Do H de Z, etc, etc. Para a gente poder continuar expandindo, isso vai ser somatório de H de Z sobre sigma, G' de sigma, 1 menos Z sobre sigma. Tudo isso daqui elevado a K para K de 0 no infinito, divididos por sigma, G' de sigma, 1 menos Z sobre sigma. Em particular, né, tem o primeiro termo, é 1 sobre sigma, G' de sigma, 1 menos Z sobre sigma. E depois, o que sobra, vai ter um 1 menos Z sobre sigma que vai cortar. Então, o que sobra é uma função holomorfa de Z. Que, como é uma função holomorfa de Z com raio de convergência pelo menos ρ, talvez não exatamente ρ, pode ser um pouquinho menor, porque essa série aqui pode divergir também. Mas, de qualquer forma, como é uma função holomorfa no círculo de raio sigma, a única coisa que a gente precisa se preocupar é esse termo aqui. E aí, quando a gente for tirar o enésimo coeficiente, em 1 sobre 1 menos G de Z, isso vai dar sigma a menos n divididos por sigma G' de sigma, mais termos de ordem menor que vem dessa função holomorfa ali. Certo? Isso conclui a demonstração. Então, eu queria chamar a atenção que essa demonstração usa uma ideia relativamente simples. Se a gente fosse olhar um pouquinho mais de longe,
certo? A gente olhou para essa função 1 menos g de z. Ela tem duas componentes, a de z menos b de z. E a gente olhou para 1 sobre a de z menos b de z. E disse que isso era 1 sobre a de z, que é o termo dominante, que foi o termo que saiu ali no final, né? Mais alguma coisa... uma outra coisa mais simples. Bom, nesse caso, né, que a gente não tem nada a fazer, a gente pode resolver. E essa outra parte, né, esse resto, dá exatamente isso, b de z sobre a de z vezes a de z menos b de z. E aí, a gente, quando fez a demonstração, a gente acabou simplificando essas contas aqui para ver o que acontecia. Então, vocês podem fazer esse estudo. E um exercício que é bastante interessante é ver como é que isso funciona com zeros múltiplos. Então, quer estudar, por exemplo, o caso em que você está querendo expandir W2 menos W3. Você vai dar 1 sobre W2 mais o quê? Certo? Bastante razoável dar 1 sobre W2. A questão é, vai sobrar o quê? Tá? Então, tem várias formas de você resolver isso daqui, em particular, né? Você expandindo, mas a ideia é pensar um pouco no que acontece nisso daqui e depois o que acontece num caso um pouquinho mais geral, né? Que é 1 sobre WN menos alfa WN mais 1. Certo? Que deveria dar 1 sobre WN mais algumas coisas talvez um pouquinho mais complicadas. E aí depois você poderia generalizar isso aqui mais ainda, certo? Para botar uma função holomorfa de W aqui. Mas por enquanto vamos ficar nesses dois exemplos.